Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conexão NutriLearning. Aqui a gente vai bater um papo e falar sobre saúde de uma forma muito prática, muito leve, com coisas que vocês podem já colocar no dia a dia de vocês. O nosso tema de hoje é para falar sobre o uso das canetas emagrecedoras, que são os análogos de GLP-1. E o nosso tema é: quando a mulher utiliza a caneta, quem realmente está cuidando dela? Então, para a gente poder ter essa conversa falando sobre o uso desse medicamento que mudou a forma como a gente se trata e se cuida, eu vou trazer aqui para vocês duas pessoas que já fazem um trabalho incrível em saúde da mulher. Então, boa tarde. Eu sou Mônica Jales e, mediante algumas profissões, professora, pedagoga, psicopedagoga, psicanalista, eu resumi tudo e coloquei como psicoeducadora das emoções. O meu Instagram, para quem quiser acompanhar, é Psicanálise para Mulher. Então, meu nome é Iamara, eu sou nutricionista especializada em nutrição clínica. Hoje venho trabalhando um pouco mais com a saúde da mulher, principalmente os pacientes com lipedema. E tenho, assim, o maior prazer de trabalhar com a mulher, porque o retorno que a gente tem, até por sermos mulheres, né? Tenho um prazer de acompanhar, né? E sentir o que elas sentem, e esse acompanhamento é demais. Meu Instagram é nutri.iamara, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho. Maravilhoso. E eu, que estou sempre aqui com vocês, sou a Luciana Novaes, sou coordenadora pedagógica lá na NutriLearning, sou nutricionista, atendendo muito saúde da mulher e também biomédica esteta. Então, vamos começar já a falar, né, sobre isso, porque quando a gente pensa, né, no uso dessa medicação, e aí esse é o nosso tema, né, de quem realmente está cuidando Sim. dessa mulher, a gente vê que a medicação ela é importante, ela tem ajudado muitos pacientes na Sim. perda de peso, mas a perda de peso ela não é só o caminho para um tratamento, né? A Precisa de gente cuidar. precisa ver tudo que está em volta dessa Sim. perda de peso, porque quando a pessoa utiliza esse medicamento, ela perde peso, mas como é que está a massa muscular? Como é que está a saúde mental, né? Como é que estão os hormônios, já que nós estamos falando de mulheres e isso influencia muito, né? Tanto quando a gente ganha como perde peso. Então, quem está cuidando realmente, né, de todo Desse, esse, desse, desse padrão, né? né? Desse envolto, né? Dessa situação. Eu penso, Lu, que a gente sabe que a gente vai ter o resultado, porque o análogo realmente tem esse efeito Uhum. de diminuir a caloria, mas hoje, que bom, a gente consegue falar da qualidade. Porque fazer comer menos, a medicação vai fazer. Mas Isso é certo. a qualidade alimentar é que vai fazer toda a diferença. É onde a gente entra. Onde o papel do nutricionista, dentro do pouco alimento, a gente consegue oferecer proteínas, minerais, que fazem parte de todo o nosso metabolismo, né? Uhum. E avaliar essa questão e oferecer, através dos alimentos, e alguns pacientes até com necessidade de alguns módulos, para a gente atingir, dentro desse pouco, o que é mais importante, porque perder peso é o certo. Mas perder Sim, peso de qualidade, é aí. outra coisa, E né? ter a sustentabilidade também, incluir isso Uhum. como padrão, porque a avaliação de uma perda de peso com um trabalho de doença crônica, né, que é a obesidade multifatorial, né, o diabetes, é uma doença crônica. Sim, Então, a gente precisa ter sustentabilidade dessa alimentação. Né, continuar tendo essa alimentação para todo sempre. E a medicação pode continuar ou pode diminuir, mas a alimentação vai permanecer. Então, a qualidade é o principal, né? Exatamente, é. exatamente. A gente vai vendo que assim, primeiro, por que surgiu esse medicamento, né? Ele Uhum. não surgiu com a ideia de ser um emagrecedor, né, que Não, todo mundo pensa É um nisso, cuidado correto. por uma doença. Para uma doença, ele é um Exatamente, medicamento doença feito crônica. para diabéticos, foi assim que foi testado. Diabéticos têm uma resistência maior nessa Sim, perda de peso, uma dificuldade maior. O organismo não funciona, né, igual uma pessoa que não tem essa condição clínica. Então, o medicamento foi criado pensando nisso. E aí, lógico, todo mundo que está acima do peso viu ali um potencial para se beneficiar. E exato. pessoas que não são diabéticas ou que não têm outras doenças crônicas começaram a utilizar
esse medicamento. E aí a gente vai percebendo isso no consultório. O que tem chegado para você? Assim, o que geralmente as pessoas falam quando estão usando esse medicamento? Porque para mim, eu percebo assim, algumas pessoas começaram a achar assim, eu não preciso do Uhum. nutricionista, Sim. porque eu já tentei dieta, não perdi peso e agora eu estou perdendo Uhum. peso. E eu já estou tendo procura na parte como biomédica, né, cuidando dessa A parte parte da estética. estética, pessoas vindo preocupadas, porque Aquele efeito assim, eu Joe, estou né? envelhecendo muito rápido. Aí quando você Aham. vai olhar, não é envelhecendo muito rápido, é flacidez. É aquele efeito Joe, né, que fala, né, principalmente da pele. Realmente, o que eu vejo na busca, principalmente de mulheres, é um pouco de cansaço. Eu estou cansada, né, Uhum. de não perder. Por que que elas procuraram? Até porque a pressão estética na mulher é bem maior, né? Aí por isso que as mulheres procuram mais, né? Não que os homens não tenham, eu tenho atendido Sim. homens, sim. Mas a mulher, ela vem com essa carga muito maior, né? A Exato. psicanálise vai falar, eu tenho certeza que a Mônica vai falar um pouco mais sobre isso, porque a mulher, ela sente essa pressão. Então, dela não é só cuidar da doença, não. Ela quer emagrecer mesmo, porque a pressão é maior. E a busca, normalmente, o que vem, é o que você falou, que as pessoas estão procurando, emagrecer, não vai nada. Eu nem tanto, porque eu tenho pegado a vertente da paciente com lipedema que já vem buscando mudar esse padrão. Então, ela já percebeu que a inflamação do corpo, a mudança alimentar, não só retirar alimento, mas incluir os alimentos que fazem bem. Então, ela já está nesse padrão e viu a oportunidade, porque ela faz tudo, ela está cansada. Uhum. Ela faz atividade física, ela se alimenta bem. E por ser o lipedema uma doença realmente que Que é também é uma envolvida doença crônica. hormonal, né, e vascular, envolvendo gorduras realmente diferentes do que a gente fala, que é da Uhum. obesidade, com difícil. Então, ela tem essa oportunidade. E aí ela vem já, olha, e tem mais. O que eu vejo é ter uma vergonha, ela se sente muito. Olha, eu estou usando. Eu falei, ok, vamos trabalhar então com essa vertente. Que bom que a gente tem e a gente vou te acompanhar agora dessa forma. Aí muda, né? A gente vai ver a questão proteica, vai avaliar. Tenho tido muita dificuldade de atingir a proteína, muito. Sim. Eu até estou com um casal de pacientes, marido, mulher, né? Médicos, com dificuldade de parar para comer. E eles falam muito, eu falei, gente, vocês não estão comendo a proteína. Porque além do consultório, eu ainda sou amiga desse casal. Eu falei, gente, a proteína, vocês estão incluindo aonde? Vamos tentar fazer. Mas aí o que a gente faz? Estratégia nutricional, né, Lu? Então, vamos fazer um cardápio dessa forma, vamos mudar uma receita, vamos usar de uma outra forma o módulo, uma refeição salgada, porque normalmente os módulos proteicos são adocicados. Esse é o papel do acompanhamento do profissional, que vai Exatamente. fazer É essa onde a diferença. gente entra com estratégia, que parece que é impossível, né? Uhum. Porque atingir proteína com o valor que ele está consumindo, né? Sim. Consumindo menos. E aí eu estou ajustando nesse cuidado, daí vem o cuidado e o nosso papel, né? E eu tenho sido assim, tenho tido bastante resultado, mas a gente vê que eles já estão percebendo que o Ai, que resultado sem acompanhamento não está dando bom, não. Né? Pois Tá é. precisando de acompanhamento realmente psicológico e muda muito, Sim. né? Muda a feição, muda a estrutura. Então, o psicólogo também, né? Essa questão de trabalhar a terapia no dia a dia, né? Saber a mudança do corpo, será como que vai acontecer? Uhum. Muitas dúvidas. Então, acho que a equipe multidisciplinar Sim. É excelente. não tem como. Então, com essa banalização, né, do Uhum. uso das canetas, porque muita gente utiliza não porque tem algum problema, alguma doença crônica, né? Utiliza porque quer emagrecer, quer melhorar a autoestima. E a caneta, na grande maioria das vezes, ela proporciona isso, Uhum. né? Eles já vão com uma expectativa, né? Exatamente. Como é que começa isso na cabeça da pessoa? Acho que É. ela já, antes dela utilizar, Ela já planejou visualiza. tudo, já Exatamente. planejou tudo, né? Uhum. Eu vou emagrecer, eu vou mudar o meu vestuário, eu vou melhorar a minha autoestima, vou reforçar a minha autoimagem. Só que, assim, eu pontuo duas coisas. Primeiro, essa identidade foi formada em cima daquela bagagem que a gente traz da culpa, dos sentimentos, de todas as nossas emoções. E aí a pessoa, quando emagrece, acha que vai melhorar muito a autoestima. No início até pode acontecer Sim. isso, né?
Mas depois ela vai perceber que ela não consegue mudar o que já está dentro. Aqueles sentimentos, aquelas emoções trazidas pelo passado, pela própria criação, né? Isso ela não vai conseguir mudar da noite para o dia em 2, 3 meses, como é a função da caneta, né? Emagrecer. E um outro ponto seria, muitas dessas mulheres tinham como fuga ao alimento. Então, a partir do momento que ela já está sem fome, porque a tendência da caneta é isso, não é? Tirar a fome, coisa e tal. E aí, aquilo que está dentro dela, aquela ansiedade, aqueles sentimentos, né, que ela poderia sanar com a comida, ela não vai poder sanar com a comida. Então, olha a explosão de emoção que vai persistir depois que ela se olhar no espelho, que Porque vê se fosse tá uma magra. fome física, Exato. ela está resolvendo, mas essa não fome emocional. É uma fome emocional. Como é que ela resolve isso? Ela conseguiu resolver o corpo. Fiquei do jeito que eu queria. Estou sendo elogiada, meu marido, né, quem quer que seja, está me olhando, está me dando mais valor. Ok, estou aumentando minha autoestima. Mas isso é uma coisa externa. Porque ela não cuidou do interno, então... Internamente. O emagrecimento ele é tão nada. complexo, né? Ele Quando a é gente muito fala assim, complexo. mesmo que tanto o emagrecimento como o papel da obesidade, né? Sim. Ninguém ficou obeso de um dia para o outro, né? Ninguém emagrece de um dia para o outro também, né? Então a gente sabe que a pessoa não é obesa só porque come muito. Sim, né? isso é claro. Isso já Então as pessoas também precisam entender isso, né? Tem esse julgamento né, da própria sociedade em que cima já do obeso, vem. traz esse estigma. Por isso que elas chegam foi o que eu falei, elas chegam com vergonha de Exato. dizer que assumiram, né? As que necessitam, principalmente, que eu não consigo entender, com vergonha de dizer, olha, é porque agora eu fui à médica e ela solicitou, eu falei, então vamos trabalhar nessa questão. Então, caminhar junto, né, é que Sim. faz toda a diferença. Faz a diferença. Não pode ser só o nutricionista, só o psicólogo, não. Sim, tem que caminhar junto, tem que cuidar do externo e do interno também. Que a caneta, ela vai retirar a fome. Isso é uma das primeiras características que ela faz. Ela não faz só isso, né? Ela vai ajudar o corpo a funcionar de uma maneira melhor em relação melhor, para peso, né? Mas ela não cria hábito. Sim, e aí é onde a gente, mais uma vez, né, Lu, a gente com os cursos, com tudo que a gente aprende, que a gente vai sempre se aperfeiçoando, a gente vai direcionando cada uma de uma forma, né? Porque cada uma chega com uma história, né? Uma história de que está cansada, outra porque o padrão alimentar da família não é interessante. Então, trazendo, assim, um pouco, assim, da minha prática... às vezes vem mulheres na busca, né, do lipedema e também com a questão de uso do análogo, elas vão trazendo a família. Isso, para mim, é muito honroso, né? Tipo assim, se confiar o filho, aí se confiar outro filho, se confiar o marido para trazer também, porque ela, na verdade, ela quer mudar a vida dela, ela não consegue mudar sozinha. Exato. Não é só o profissional. Ela tem que tentar, ela tenta, e quando ela consegue, é prazeroso. Pois é, mas aí existe uma parte negativa, uma questão negativa. Porque quem procura essas canetas sem estar realmente necessitada, elas querem o quê? Mudança. Mudança no corpo, mudança, né? Às vezes é uma mudança de vida. De vida, que ela associou com o peso, né? Acontece que a mudança, ela só é positiva quando ela é sustentada. Sim, sustentada. Se você não sustentar a mudança, não adiantou de nada. E às vezes o peso não tem relação com coisas que estão te faltando em outras esferas. Eu lembro que assim que eu comecei a trabalhar, já tenho assim, uns 15 anos... eu peguei vários pacientes novas que tinham problemas de relacionamento. E problemas puxados para o peso. De achar que assim, o parceiro desmerecia ela por ela ser obesa. Que pessoas não queriam ela por ela ser obesa. Então, na cabeça dessas pessoas, era uma coisa do tipo assim, quando eu emagrecer... todos os meus problemas amorosos estarão resolvidos. Porque eu vou me tornar uma pessoa atraente para todo mundo. Então, eu vou poder escolher.
a pessoa vai simplesmente se encantar Por comigo, mim, né? Então, eu vai ficar completamente apaixonado. E aí, quando quando ela vê que emagrecia, não que é eu isso. sempre conversava, mas tinha aquela questão mesmo da pessoa não procurar uma terapia para tratar esses sentimentos, né, de baixa autoestima. E aí, quando a pessoa perdia o peso, ela via que, tipo assim, Não tá, era mas nada assim. mudou. É, A pessoa que desrespeitava ela continuava desrespeitando. Desrespeitando. Então, assim, exatamente. porque isso era um problema do outro, não tinha nada a Não ver com era com É. ela, né? Mas a mulher carrega essa culpa, né? E se pergunta, né? Sim, Poxa, agora que eu emagreci, que eu tô bonita, o que que tá faltando? Ainda, né, não é consegui interior. É o que você está atingir. falando, né, Mônica? Entendeu? É uma É a coisa parte interior. interna, né, que A faz toda a parte diferença. emocional que faz toda a diferença. Então, isso é um perigo muito grande quando a gente vê que esse medicamento ele está sendo indicado, né? E a gente não está olhando essas outras partes que entram na mesma situação, né? De um paciente que queria emagrecer e às vezes por motivos completamente tortos, né? Não por uma questão de saúde. Então, acho que assim, a gente, como profissional de saúde, tem que ter essa responsabilidade, né? Sim. Assim, não é a pessoa está acima do peso, você gostaria então de usar a caneta? Hum, E aí um médico sair passando como se a gente estivesse falando de uma roupa que a pessoa vai comprar ali na loja, né? Não é isso. Tem que ter Então, do bem, tem que ser bem né? indicado, né? E saber a história clínica do paciente, saber né, o que está acontecendo realmente. Eu acho que assim, a questão exame laboratorial, que é o que a Luciana realmente fala bastante, e precisa acompanhar tudo, né? Cada uma traz, gente. Ninguém tudo diferente. Ah, pode ser diabético, hipertensa, ter obesidade, mas nunca é igual ao outro. O Então, que quando você nota, Yamara, assim, de coisa que eles acabam deixando de fazer? deixando de fazer. Tipo assim, você já falou da proteína, que já fica uma coisa Sim, os difícil. minerais, alimentos que oferecem qualidade nutricional. O que eu digo é frutas, legumes e verduras, que seria o básico, né? A hidratação também, eu acho que muitíssimo importante. Eu falo, olha, tem que hidratar. Porque a hidratação vai também não funcionar a parte intestinal. Então, eles conseguem, porque é pouco volume, você sabe que o pouco volume a gente também gera pouca fibra. Então, assim, se eu for falar que tem fibra, hidratação, os pequenos minerais que a gente sabe que são dos alimentos, das verduras, dos legumes e das frutas. Então, eu tento concentrar o que é de qualidade. Nunca foi tão bom, é o que eu estou te falando. Trabalhar qualidade. Falei, vai comer pouco? Então, vamos comer esse alimento. Sim. Então, vamos deixar de fazer uma programação e um planejamento de hidratação. Faz o básico, né? Começa pelo básico, porque tá na nossa mão fazer desse emagrecimento o melhor possível, né? A melhor forma de emagrecer. Então, a melhor forma de emagrecer, a gente fala assim, porque existem várias formas de emagrecer, Sim. né? É justamente isso que a gente está discutindo aqui. E emagrecer com qualidade, eu acho que o nutricionista consegue fazer isso pelo conhecimento do alimento. E somos nós, né, que temos esse domínio de fazer estratégias. Também tem algumas pessoas que têm alguns sintomas de náusea, vômito. Aí eu falo, a hidratação só piora, a falta de hidratação só piora, náuseas e vômito. Então, a gente vai norteando essa situação e a gente consegue, sim. Mas a pessoa que não está disposta a manter a hidratação, o acompanhamento em geral de tudo, principalmente de avaliação de exames laboratoriais, que é o que eu vejo, eu falo sempre, eu traz para mim os exames para eu direcionar melhor. E aí a gente tem um resultado melhor dessa forma, entendeu? E assim, para aquelas pessoas que não perdem tanto assim a fome, obviamente não emagrecem tanto, não é? E aí ficam assim mais frustradas, porque Acontece. pagam caro, porque essa caneta não é barata, Não, pelo é menos um a, tratamento a caro. original, né? Sim. E não perdem a fome, continua. Minha filha foi uma, ela usou caneta, Monjaro, não é esse o nome? Esse é o último. E usou um Egito nível também. bem alto e ela quase não perdeu a fome, não. Ela continuou comendo. Assim como ela, deve ter outras pessoas também, né? Aí fica frustrada, porque, Tá todo mundo dizendo que não precisa, que usa entendeu? caneta não sente mais apetite, Não sente. tá perdendo muito Exatamente. peso. Por que que eu estou Quem não tá continuando com apetite? Tem alguma coisa errada. Então, Uma assim, questão da avaliação realmente Isso. da indicação mesmo, Sim. né? E quando a pessoa deixa de
comer, como a gente está falando aqui, assim. A Mara falou assim, a pessoa acaba não tendo tanto apetite, que acaba sendo a maioria, A e maioria. aí ela deixa de comer certas coisas. Mas e quando, aquilo que você falou, do comer emocional? Porque a pessoa, às vezes, está comendo não para poder manter uma saciedade, assim, para ocupar ali um espaço Um espaço. Correto. de alguma coisa que ela não está bem. E quando ela não consegue mais comer? Como que fica essa emoção? O que que entra no lugar? O que que costuma Então, aparecer? geralmente a pessoa desvia para outro tipo De fome. Exatamente, outro De tipo fome. de fome. Porque as emoções ficam fervendo, porque se ela carregava uma culpa, aquela culpa vai piorar. Se ela carregava algum tipo de sentimento ruim, aquilo vai piorar. Vai concentrar. Vai né? concentrar. Isso. Então, ela vai ter que procurar uma outra forma. Ela não está encontrando na comida, então ela vai encontrar em outra coisa. Pode até ir para o cigarro, pode ir para jogos de apostas, esse negócio. Alguma coisa ela tem que achar, porque ela tem que suprir aquilo. Ela não pode ficar simplesmente, eu vou emagrecer e vou ficar sem comer. Não, não é assim que acontece. Ela por isso que eu digo, é obrigada a fazer terapia. Não adianta só Também acho. ir para nutricionista, entendeu? Tem que ter Terapia faz bem, gente. Terapia faz bem para todo para todo mundo. Pra todo Tem Eu que acho que não ter. tem ninguém Não que tem não jeito. precise. Exato. De Eu acho terapia. que eu estava falando com ela, inclusive, quando a gente se conheceu, que é realmente central, né? Direciona a gente. Não só a terapia, como a atividade física, né? Que isso aí não tem como. Tem a ver com essa questão da perda de massa muscular. Você comer, né? Ingerir a proteína e também fazer atividade física. E isso vai trabalhar toda a doença crônica, o diabetes, a obesidade, a hipertensão, a cabeça, né? É a parte mental. Então, associar é muito complexo. Não dá para resumir. O emagrecimento é apenas em um fator, em uma vertente. É multifatorial, então, uma doença multifatorial, então precisa de muitas questões a serem trabalhadas, né? A alimentação, Sim. atividade, a parte mental e medicamento, quando necessário. É o que a gente vai ver diferença quando a pessoa tem um acompanhamento e quem está usando sem Nossa, acompanhamento, né? Muito Porque diferente. quais são as diferenças que você percebe no comportamento alimentar? De quem utiliza, se você tem, assim, de já saber, pessoas, por exemplo, que você sabe que a pessoa está usando porque ela decidiu utilizar, e aquela pessoa que realmente teve uma indicação do médico e que está fazendo um acompanhamento. Desacerto. É desacertado. A pessoa que chega realmente com essa história de que eu decidi, eu pedi, ela já chega, até que ela chega depois, inclusive. Ela não chega no início. Normalmente, quando a pessoa faz essa medicação indicada, ela já vem tão bem indicada, principalmente os endócrinos que eu trabalho, né? Eles fazem essa indicação, eles já vêm com... Olha, eu preciso fazer uma avaliação antes, porque eu preciso acompanhar. Então, essa pessoa já vem mais trabalhada, quando é bem indicada. Você falou exatamente o que acontece no consultório. E quem chega já porque acertou, chega porque faltou alguma coisa. Viu que não estava legal. Sozinho não estava dando resultado. Ela não foi a solução para tudo. Não foi a solução para tudo que a Mônica falou. E viu que estava buscando outras vertentes. Então eu acho melhor eu dar um passo para trás e voltar a fazer diferente, né? Voltar lá no início e começar a fazer para acontecer de verdade. Exatamente. Eu não tinha pensado nessa questão, mas realmente são pacientes que chegam com objetivos diferentes. Aquele que é bem indicado, normalmente já vem com um profissional que já trabalha, né? Multidisciplinar. Olha, você precisa ir, e quando me conhece, precisa ir a Yamara, vamos ajustar, porque vai ser melhor assim, o seu resultado vai ser mais interessante. Então, isso é comprometimento e parceria. Agora, quando o paciente decide, e a gente tem visto até falsas medicações, né? Sim. Chegam também para mim. Eu fico, assim, muito preocupada, exponho a minha preocupação, mas a gente tem um limite também, né? De falar com o paciente, mas eu falo, sou bem clara na consulta. E a gente vê que esse paciente, ele só busca quando não dá certo. Quando vê que o caminho não está legal, né? Eu não sei
que a Mônica pode complementar Não, sobre isso? você está certa, porque o que ele busca é muito mais interior do que exterior. Ele acha que o Sim. que está no externo é que vai dar jeito na vida Que dele. emagrecimento vai resolver sofrimento. O sofrimento, exatamente, não é assim, né? Ela precisa unir. Ela quer emagrecer, vai fazer bem para ela, para a saúde, vai. Mas ela tem outras questões por trás disso que ela precisa tratar. Não é só ir a nutricionista que vai dar tudo certo. Não é só eu utilizar a caneta que vai dar tudo certo. Não, não é por aí. Porque ela vai utilizar, vai ver que melhorou, né? Emagreceu, mas que continua aquela frustração, Exatamente. faltando O que que algum, acontece sempre agora faltando alguma coisa. com essa mulher que emagrece e quando ela emagrece, ela continua infeliz? Exatamente. Ela vai continuar infeliz, porque ela vai se olhar no espelho, ela vai ver o que está faltando. Eu tô magra, tô do jeito que eu queria, né? Comprei roupas novas, por que que eu tô me sentindo assim? E aí, com o passar do tempo, ela vai entender que o problema não estava do lado de fora. Isso é óbvio, ela vai ter que procurar auxílio de alguém que ajude a entender o que está acontecendo, porque era uma coisa que já existia. Ela formou a identidade dela daquele jeito, com aqueles sentimentos, com aquelas emoções. E isso não muda só porque ela emagreceu em 3 meses, entendeu? Gente, é uma coisa de comportamento tão É absurdo absurdo. de você perceber. O que que eu fico acompanhando? Olhando as redes sociais, a gente vai vendo algumas coisas. Então, por exemplo, eu tive paciente que veio para mim porque estava querendo emagrecer, aí começou a usar esse medicamento e aí escolheu um profissional, um médico, que ele montava o medicamento dentro do consultório. Aí a gente fala assim, mas onde que isso pode, né? Antes de até de ter a liberação do medicamento sendo vendido aqui, né, no Brasil. Então, você ainda estava vendendo tá que em seria todo o lugar. Ozempic, o Mounjaro, né, que era caro. E aí aquela coisa, mas ele faz mais barato. E aí você conversar com a pessoa de falar assim, o que está sendo colocado dentro de você? Você não sabe nem o que que é que estão utilizando, né? A gente viu várias reportagens. Isso já é um alerta que, assim, nós aqui, nós não somos contra o uso do Com medicamento. certeza não. Ele ajuda muito. Sim. Mas a gente precisa ter ali Outros acompanhamentos. e tem que ter um controle técnico, rigoroso daquele Sim. produto, né? Aquele produto, aquilo ali. A gente não está falando de um produto que é tão tranquilo, ele tem vários efeitos colaterais. Então, assim, precisa ter o acompanhamento do médico para ele avaliar exatamente quando a pessoa estiver tendo alteração, a dose adequada, a dose vai ser diferente para cada pessoa, né? Em relação não só à doença, mas em relação peso, idade, né? Então, tudo isso muda, homem, mulher. E aí, quando você tem um profissional que está colocando algo em você que você não sabe nem o que que é, a gente viu em várias reportagens, né, produtos que estavam adulterados, com outros compostos para potencializar. Então, isso começa a se tornar muito perigoso. Aí eu lembro que essa paciente, ela falou que eu chamei a atenção dela e que a ginecologista também chamou, né, falando do tipo assim, isso não está certo, você não deve fazer esse medicamento assim. Mas mesmo assim a pessoa continuou fazendo, Absurdo. pela necessidade da perda de peso. Então, eu consigo fazer um paralelo junto com aquilo que a gente está vendo muito na estética, das pessoas indo fazer preenchimento com um produto que você não sabe nem qual é, né? Ah, a toxina botulínica que vem do Paraguai, que infelizmente não é, o problema não é ela ser do Paraguai, do país. O problema é um medicamento que não tem autorização para estar no nosso país. Então, é de outro país. Então, não passou pela nossa vigilância, não teve liberação. Então, você está usando um produto que pode estar numa outra concentração, feita de uma outra maneira, seguindo as leis daquele país, não do nosso país. Então, tem todo esse problema e as pessoas não estão nem aí. Fora a questão mesmo de produtos adulterados, contaminados, né? Porque vem de forma clandestina, então não tem controle de qualidade, né? Não é armazenado da maneira correta, são medicamentos que têm que ficar em geladeira, tem toda essa questão. E aí a pessoa continua utilizando isso. E eu estou vendo também nas redes sociais as pessoas continuando a usar inteligência artificial para fazer imagem, para fazer foto mais bonita, sendo que ela está usando, ela já está se vendo mais magra do que realmente ela está. Pois é. Aí eu falei assim, gente, que coisa assim louca, porque assim, a pessoa já usava para montar uma aparência que ela gostaria de ter, não uma aparência real. Aí ela está emagrecendo.
Só que ela está se colocando mais magra do que realmente ela está. Então, Já essa- mostrando uma mudança de... um distúrbio de imagem. E existe um reforçador, né? Porque pela quantidade de grupos que existem por aí, autoimagem, porque agora o foco é esse. Parece que resumiram, é autoimagem, autoconhecimento, autoimagem, autoconhecimento. E aí a pessoa não entende nada do assunto, mas vai vender aquele vender produto de essa uma forma informação. que, se você emagrecer, porque você emagrecendo, você vai caber nesse vestido, né? O vestido vai ficar lindo em você, mas você precisa perder peso para melhorar a sua autoimagem. Então, assim, é um reforçador, porque a mulher, essas redes sociais é tudo ilusão, é todo mundo feliz, é todo mundo magro, é todo mundo bem de vida. Comercial de margarina. Exatamente, como não é. Mas a mulher que está em casa acha que ela pode ser igual àquela. Né? Então, eu vou emagrecer, vou ficar bela como aquela menina, vou caber naquele vestido, enfim. Isso é um reforçador. Aí eu penso na questão da saciedade, fome, mas não a saciedade emocional. Não é uma saciedade. Porque é uma busca incessante. Incessante, que não tem como. Não tem não vai- saciedade para não essa tem. situação. É. Principalmente se tratando de rede social. Então, é uma sociedade que jamais vai ser... Porque sempre aparece alguém que está mais bonito. Sim, é uma saciedade, né, aos teus a olhos, gente tá né? pensando ali, a saciedade nunca vou estar satisfeita. Não, porque vai estar faltando sempre alguma coisa. E o medo de voltar a engordar? Tem isso. Por isso, a sustentabilidade, o acompanhamento, a atividade física. Ter a terapia, Tem que que estar tudo sustentar. junto, né? Saber Porque planejar. senão você Não tem cabeça que Porque aguente, né? emagrecer é legal, mas como você falou, saudavelmente. tratar a doença é outra situação. Sim. Emagrecer, ok, né? Agora, tratar a doença não só como uma doença crônica, porque, né, para frente, a gente tem hipertensão, a gente tem diabetes, a gente tem outras doenças crônicas que são tratadas direto. E por que obesidade não, gente? Precisa ser tratada cronicamente. E as pessoas têm um julgamento, uma situação, alguns detalhes. Não, vamos tratar crônica, de forma crônica. Tem gente que acha que vai utilizar esse acabar. medicamento E vai e é acabar. tipo assim, por 3 meses, e vai aí eu acabar. emagreci. Não. E tá ótimo. Já tem vários artigos, e assim, até no último que eu fui no Ganepão, falando exatamente sobre isso, que o último ADA falou exatamente isso. Que a medicação, ela não tem um parar. Tem pessoas que vão continuar com ela pro resto da vida. Sim. O continuar é o certo. Porque a obesidade é uma doença crônica. Mas aí ela já vem, como você falou, por indicação. Sim. Existe o acompanhamento para aquelas que vão, porque não simplesmente sabe o que vai acontecer. Não sabe. Ela precisa entender que ela tem não uma sabe condição clínica. não vai o que vai acontecer. Vai demandar um tratamento pro resto da vida. Exato. Aí depois ela para, 3 meses, emagreci, não preciso mais dar caneta. E o que vem depois disso? É o limite, não tem limite. Porque vai ter efeito colateral, isso é certo, né? Então, não tem ninguém acompanhando. Podem ser, com estratégia, com o profissional trabalhando, né, nessa questão, ser muito bem. A evolução pode ser ótima, mas também pode ser ruim se a pessoa não tiver um acompanhamento bom. A gente vê que as pessoas realmente estão se transformando sem o cuidado de saúde, né? Em busca de uma beleza... Que às vezes não vem a beleza. Isto é, né? Não acontece a beleza, né? A Lu sabe muito bem que trabalha com essa questão estética, né, Lu? A questão desse efeito do rosto, você consegue agora, ou antes a gente identificava muitos pacientes de cirurgia bariátrica, pós-bariátrica, eu trabalhei muitos anos com cirurgia muito bariátrica. Parecido. Então, você consegue agora identificar na rua lá, fulano, provavelmente usa caneta. Então, olha que ruim, né? Você carregar essa imagem. Eu falo isso muito no consultório. Olha, não quero vocês com imagem, não, hein? Não quero que vocês sejam referência, não, né? Não, pode deixar. Então, assim, eu brinco para realmente conquistar aquele paciente para que ele entenda que pode ser melhor. Não precisa ser... Mas a grande maioria não pensa assim, não tem como. Realmente. Não pensam. Eles vão em busca de uma beleza que... eles não vão encontrar só na conceito só na de estética. beleza são diferentes. O conceito de beleza não vem aí. Eu estava vendo uma reportagem essa semana sobre atrizes, né, americanas
que estão magérrimas. E assim, Então mesmo, e elas nem eram pessoas que estavam não, acima do peso. exatamente. Não. Por isso que elas Simplesmente, estão com aquela magreza nossa, de uma aparência de doente, de doente. não de saudável. Exato, uma coisa muito Risco feia. nutricional, né, Luciana? Sim. E se acham lindas, né? Rosto encovado, né? Encovado, Maçã do rosto muito alta, porque emagreceu muito, perdeu gordura do rosto, É. né? O olho fundo, né? A Têmporas aparência aprofundadas, você vê que isso daqui fica perda bem. perda de E os proteína. ossos aqui, né? Ficam Tudo daqui, essa área assoberbados, daqui, você visualizando, né? Mostrando um quadro muito sério, né? De uma desnutrição completa. que a gente. E aí a gente olha lá a Etiópia, né? Então, tudo parecido com aquelas crianças lá da Etiópia, aquela Que zona passam fome. que passam Então fome, você está com a entendeu? mesma aparência de uma pessoa que Exato. não tem o alimento. Pois é. É a mesma gente tá aparência. falando de Sim. quantidade diminuída apenas, mas sem cuidado. Sem cuidado. Sem objetivo para o melhor, né? E era para ser usado da melhor forma possível. Pois é, mas essas canetas realmente banalizaram. Porque A gente vai ter dois vieram para problemas, fazer milagre. né? A gente tem esse problema, né, da pessoa perder, né, nutrientes que são importantes. E tem as pessoas também, como a Mônica falou, de que não tiveram talvez a perda que estavam esperando. Então, se a gente pensar nisso, tem alguma coisa que você consegue visualizar do que assim, o que você percebe que compromete o resultado, né? Tanto de você pensar, a gente está falando muito sobre a questão do que você botou de não ter uma qualidade naquilo que a pessoa Sim, come, no mínimo. né? Então esse a gente já sabe que vai comprometer um resultado de saúde. De saúde. De saúde completa. Mas e uma pessoa que está utilizando e não está tendo essa perda, igual todo mundo? Pois é a pessoa que não está utilizando essa perda, a gente vai depender um pouco mais da gente para poder fazer essa estratégia nutricional e dizer, olha, nem dessa forma será atingido. Então, a gente entraria, né, principalmente o papel, né? A gente está falando sobre o papel do nutricionista, né? Trabalhar em questão realmente do que a gente faz, né? O nosso Sim. objetivo de valor de caloria e identificar nessa pessoa, acompanhar com outros profissionais, Sim. inclusive quem fez a indicação, né? Que deveria estar indicado, principalmente. E a gente tentar ver outra vertente. Se para você não funcionou dessa forma, a gente tem outra situação. Tem que avaliar Tem que outras avaliar coisas. outras Tem questões. que descobrir, exatamente. E descobrir as outras questões, descobrir a parte metabólica, principalmente falando da mulher, a questão hormonal. Então, assim, tentar outra vertente para que essa pessoa não fique tão frustrada como a Mônica falou. E a gente tem como ver isso. É só avaliar clinicamente aquele paciente. Claro que vai ser realmente muito mais decepcionante, né? Porque é como se fosse a maioria. Não é tão comum, como a Mônica falou, mas acontece. Pode acontecer. Sim. E aí a gente vai estar aí, o papel do nutricionista, do educador físico, Do endócrino, principalmente, Nossa, né? do médico, é indicador, né? Indicador, Eu Eu acho tô que tem falando, uma verdade. coisa assim que as pessoas confundem muito, que é a questão da caloria com a quantidade. Eles né? entendem. Eles acham que, diferente. tipo assim, eu comi só isso. Mas às vezes esse só isso, É que é o pequeno, hipercalórico. ele é hipercalórico. Ele quer dizer, ele tem muita caloria. Ele te dá, ele repõe às vezes aquilo que você está perdendo de uma forma muito rápida. Uma coisa para a gente fazer um comparativo para as pessoas entenderem um pouco melhor. Se a gente pegar um lanche de fast food, né, um sanduíche desses, não vou citar a marca, mas Sim. desses fast food famosos, junto com um milkshake, junto com uma batata frita, aquilo já dá a quantidade de caloria de uma refeição do dia todo. Não, muito mais até, né? De um dia todo. Com E sobremesa. você está comendo só um sanduíche, um milkshake e uma batata. Quer dizer, você não vai ter essa saciedade do dia todo. Mas ele sozinho, ele já cobre o dia todo. Né? Então, às vezes, aquilo que você falou. É a qualidade. A gente vai conseguir trabalhar o que a gente mais gosta, é a qualidade alimentar. Porque a pessoa não vai ter muita fome, mas na hora que ela decide comer, se ela escolhe esse tipo de alimento, isso pode atrapalhar essa perda de peso dela. Porque a quantidade, a gente não consegue, às vezes, controlar, né, gente? Porque a pessoa tem fome que talvez seja uma outra fome, Exato. que é descontada no alimento, mas ela tem aquela fome que a gente não consegue. Então, a gente não consegue direcionar a caloria certa para ter aquele déficit para poder acontecer o emagrecimento. Mas com as canetas, a gente vai trabalhar de forma maravilhosa a qualidade alimentar, né? A qualidade dos alimentos. Isso é muito bom, né? Então, assim, dentro dessa vertente. para vocês dois, o que vocês acham que, assim,
que vocês percebem como falta na hora de que esse medicamento é recomendado para alguém? Né? Quando passam esse medicamento para alguém, o que você percebe que fica fazendo falta que deveria Então, fazer? no caso, como ela falou, quando tem um acompanhamento, esse medicamento já veio com uma funcionalidade, vamos dizer assim. Uhum. Agora, quando vem através de uma pessoa que não tem acompanhamento, é porque quando ela se olha no espelho, ela não está gostando do que está vendo. Então, aquilo ali não é só o lado de fora. Ela esquece de ver o que está acontecendo com ela por dentro. Porque, às vezes, ela vai emagrecer com essa tal caneta, né, sem acompanhamento de ninguém, e depois, lá na frente, ela vai perceber que, mesmo magra, ainda continua faltando alguma coisa. Entendeu? Porque o problema não estava só do lado de fora. No início, ela vai se sentir feliz? Claro que vai. Se ela já estava gordinha, acima do peso, né? E deseja emagrecer, tem aquele sonho de que magra vão dar mais atenção, vão dar mais acolhimento, vão achá-la mais bonita. Isso aí é um sonho que, quando ela acordar, ela vai ver que não é nada daquilo, que ela melhorou toda a parte estética, mas esqueceu de tratar a parte emocional, entendeu? A lidar. Inclusive, até para lidar com essa mudança no corpo, ela vai precisar de um acompanhamento terapêutico, porque é uma mudança que vai deixá-la, né? Nossa, como eu tô linda! Vai se achar, vamos dizer assim. Mas ela também vai precisar de terapia justamente para poder lidar com essa mudança. Mas se não sustentar, ficou no 0 a 0. O que eu acho que falta é esclarecimento. Quanto mais esclarecido e mais conhecimento que ela tem sobre essa medicação, né, com a medicação, através dos profissionais que vão acompanhar, porque deve ter acompanhamento, isso aqui é indiscutível, é o que a gente vai repetir e sempre repetir. Quanto mais a gente esclarece e ela tem abertura para entender, quanto mais a gente conhece, melhor a gente trabalha, melhor a gente conversa. Então, eu procuro deixar bem claro, procuro esclarecer o que ela precisa ter para realmente ter uma boa evolução. Então, eu acho que falta isso. Ela saber realmente por que ela está utilizando, que objetivo ela tem e a necessidade do acompanhamento. Olha, eu tenho uma colega que ela cismou que ela já era magra, mas ela cismou que tinha que ficar muito mais. E ela começou com esse primeiro que você falou, depois ela achou que não estava dando resultado, passou para o segundo, aumentou a dose por conta própria. A menina ficou pele e osso. E aí continua fazendo exercício físico, coisa e tal. E a gente para ela, para com isso, você já está muito magra. Não, mas é moda ficar com os ossos aparecendo, coisa e tal. A menina ficou, assim, uma coisa horrenda, entendeu? Você olha para a mulher, cadê a carne? Secou. Aí agora ela parou de usar a caneta. Parou acho que uns 2 ou 3 meses. Aí está voltando a engordar, né? Porque come. Você não criou o hábito? Não, né? não. Aí ela vai voltar a usar a caneta sem acompanhamento de novo. E ela não vai mais ela nem começa com as doses menores. Ela já vai direto para a dose mais forte. É realmente um risco. Aí acontece alguma coisa, vai culpar quem? A ela. Falta realmente... Entendeu? Isso. Falta muito esclarecimento. Eu acho que falam muito na TV, ele fica muito uma propaganda como se fosse um milagre, né? Eu acabei de falar, ele veio para ser tipo um milagre. Né? Resolver. Quando, né? na verdade, Você não vai é perder assim. peso. Quando você conhece, você sabe como trabalhar com essa informação. É isso que eu penso. Você consegue trabalhar melhor a alimentação, a sua vida, saber que precisa trabalhar a saúde mental, trabalhar a sua atividade física, porque você vai ter sustentabilidade. Então, sim, ela tem os seus efeitos, mas precisa de esclarecimento. Ele tem esse efeito, porém, muitas questões.
Sim, ele é um medicamento. Todo Exatamente. medicamento vai ter algum tipo de efeito colateral, um efeito adverso. Mas precisa né? de... Precisa a pessoa saber que ela vai passar Tem a questão da adaptação, Sim. né? Tem pessoas que passam muito mal no início, né? A dose, por que tem que ser dada uma dose mais baixa no início para depois pro subir? organismo E o acostumar, endócrino, e quando ele acostumando. trabalha essa questão de quantidade, com o que ele... E eu acho bem interessante, quando a gente tem esse multidisciplinar, o endócrino, às vezes, até ajusta a medicação de acordo com o que ele está conseguindo fazer o planejamento alimentar, ele está fazendo atividade física. Tem paciente que, milagrosamente já falando, que ele consegue ajustar tão bem a medicação que ele até diminui a dosagem, o endócrino consegue trabalhar essa questão e ele, não, já incorporei atividade física, alimentação, e aquilo vai... A gente tem que pensar pelo bem, né? Eu penso dessa forma, pensar positivamente. E acredito que o que falta é esclarecimento do envolto, não é só da medicação, é do entorno, né? Trabalhar profissional, trabalhar paciente, saúde mental, e a gente... cobrir essa falta. Mas vou te falar, Sim. senso comum não pensa É. assim. A grande maioria não pensa como que é o certo. Sim, é é o o que eu certo a penso. ser feito. Mas a grande maioria não pensa assim. Da gente Entendeu? tá incorporando. Infelizmente. Por isso que falta esclarecimento. Infelizmente, não pensa assim, entendeu? Porque se soubessem, né, o que pode acontecer, Principalmente com os riscos que eu exatamente, os riscos que podem acontecer, talvez se apavorem, né? Mas é isso, não tem esclarecimento. Então tem o quê? É um remédio milagroso Sim. que vai fazer vai me emagrecer e eu vou ficar linda, maravilhosa, poderosa e Eu lembro acabou-se. quando eu li o primeiro isso. artigo da publicação, quando saiu esse tipo de medicamento, ele tinha muito um reforço da pesquisa que foi feita assim. As pessoas não mudaram seus hábitos, comendo o que elas continuavam comendo e perderam, né, tantos por cento de peso ao longo de 1 ano e meio usando o medicamento. Então, as pessoas pegaram assim, eu como o que eu quiser e eu vou perder peso. O resto, esqueceu que aquilo ali foi feito num período com pessoas controladas, né? Aquilo era uma pesquisa, né? As pessoas estavam em acompanhamento, né? Durante a utilização daquilo. E elas só pegaram aquela coisa, a pessoa come o que ela quer e ela perde peso. Então, eu vou usar a caneta para eu poder tudo resolvido, continuar sem esclarecimento. da medicação. Exatamente. E aí, uma coisa que eu acho que a gente precisa deixar claro para a pessoa, que é o que a gente está falando aqui desde o início, é que, assim, é um tratamento. Sim. É um tratamento a longo prazo, que pode ser para o resto da vida. Sim. Né? Então, as pessoas precisam entender que quando ela emagrece, ela não acabou, né? Exato, não acabou. Doença crônica, né, gente? Né? E a pessoa pensar nisso, né? Achar que o tratamento vai terminar exatamente quando ela chega naquele peso que ela queria. O tratamento básico é tratar a doença crônica. A obesidade é uma doença crônica, então não vai acabar. Vai existir sempre o tratamento e com essas questões todas trabalhadas. Senão, mesmo porque esse medicamento foi feito para isso, para a doença crônica, não é isso? E quem não tem nem a doença crônica e está usando também vai precisar de um tratamento a longo prazo, porque talvez seja um problema mais de ordem emocional, mental. Correto. A Mônica tem falando isso aí. Então, assim, as pessoas precisam entender que o que a gente está querendo reforçar aqui com vocês, que é um caminho de cuidado, é uma das opções que a gente tem. É uma vertente. Não é a única. A gente tem várias. Tem pessoas que só pelo tratamento da terapia conseguem perder peso, porque resolve um problema emocional. Eu tenho 2 pacientes assim. Não é? Exato. Que às vezes a mudança não era a mudança da comida, era a mudança do que fazia ela ir para a comida. Então, se ela resolve isso que está incomodando, a comida passa a ter o seu valor normal, né? Tem pessoas que vão emagrecer seguindo uma mudança alimentar. É o que eu estou falando, o ajuste, né? Muda o hábito, às vezes ajuste de horário, tipo de comida, em que momento. Começa a gostar daquilo e aí as coisas vão caminhando. Começa a se olhar melhor, aí vai botar uma atividade física e vai vendo. E tem pessoas que vão realmente precisar do medicamento.
que mesmo seguindo uma terapia, mesmo seguindo uma mudança alimentar, ela precisa, necessidade, ela que tem não indicação, é o que a gente está falando. que a gente sabe que existem Há até pessoas que vão ter necessidade, sim, né? e outros medicamentos, outras, né? Que a gente vê. Tem pessoas que precisam utilizar medicamentos para ansiedade. Tem Sim, pessoas que precisam sim. utilizar para depressão. Um diagnóstico e Os análogos, né, de GLP-1, que é o nome científico dessas canetas emagrecedoras, é só mais um medicamento sim. na linha de tratamento, que vai contemplar todo esse Não rol vai de ser cuidados, sozinho né? também. Não é? Exato. Gente, não tem nada que sozinho faça. A gente ainda não descobriu o milagre, né? Toma essa água aqui que você vai conseguir emagrecer. A gente ainda não chegou nesse ponto. É porque a Então, doença crônica traz cuidados. Eu penso assim, né? Quando você tem uma doença crônica, admite e esclarecidos que você tem essa doença crônica, você vai criando cuidados para cuidar dessa doença. Então, saber é importante. Sim. Saber admitir, esclarecer essa doença, saber, olha, eu sou hipertensa. Então, eu tomo medicação, mas eu preciso beber bastante água, eu preciso ir regularmente ao médico. Então, você vai se cuidando. Então, esclarecer e conhecer é muito bom. para a gente já encerrando, que é uma pena, porque eu falo sempre que dá vontade da gente ficar aqui falando muito sobre esses assuntos, porque eu gosto muito de falar, né, sobre saúde da mulher. Eu acho que a gente tem muita coisa ainda para discutir, mas vamos pensar agora em públicos específicos, que é até a especialização de vocês, né? Existe uma diferença entre emagrecer e tratar o lipedema. Sim, com certeza. Existe uma diferença enorme, porque é uma doença de fator, talvez, genético também, né, vascular. Então, o emagrecimento... Há pacientes que chegam para mim com lipedema que não têm obesidade. Isso acontece, né? Mas é uma doença que envolve cuidados específicos, é uma gordura inflamada, então não é uma gordura comum, então precisa ser tratada de forma diferente, com vascular acompanhando. Não é só emagrecer que vai estar resolvido, com certeza né? não. Eu estou falando, eu tenho pacientes com lipedema, um grupo de pacientes com lipedema, que não tem sobrepeso. Que são pacientes magras, mas que precisam ter cuidados de alimentos antioxidantes, cuidados de gatilho, entender, cada uma tem uma vertente, às vezes uma falta de um alimento que pode fazer diferença, o treino de força e, assim, vários cuidados que são, assim, voltados para essa paciente, né? Normalmente, a gente avalia muito questões de minerais, né, os anti-inflamatórios naturais da alimentação, antioxidantes. Isso traz benefícios maravilhosos. E que o emagrecimento sozinho, só não comer, né, porque usa uma medicação ou outro fator, só emagrecer, não traria o resultado. Também uma doença crônica, né? E que precisa ser tratada. E sim, temos resultados e controle, né? A gente não está em cura, mas a gente tem um controle e as pacientes têm resultado se fizer todo o tratamento e sabendo talvez, de alergias, intolerâncias. E o principal, não buscar nada de muito diferente. Às vezes, o básico, o simples, é o que vai resolver para uma paciente de lipedema. Mônica, você estava falando sobre também, a gente falou muito aqui, você pontuou bem essa questão da autoestima, da pessoa procurar, né, esse processo de emagrecimento, às vezes, para isso. E aí, como é um processo, existe um luto dentro desse processo? Existe um luto, porque muitas das vezes ela não sabe administrar aquilo que ela conquistou. Existe esse luto. E aí é onde eu digo, mesmo emagrecendo, a terapia também é importante, porque ela vai perder... Porque você muda tudo, Muda né? tudo no corpo e ela, às vezes ela não sabe. Tem até uma frase que diz que às vezes a liberdade demais assusta. Então, quando ela vê que ela conquistou aquilo tudo, ela não vai entender, não vai saber administrar. Então, ela vai viver o luto de não saber lidar com aquela imagem. Exatamente. Ela não vai saber lidar com a nova imagem. Entendeu? Assim, teve casos de pessoas que eram famosas, que tinham uma aparência do seu trabalho voltado muito para aquela aparência de corpo que era maior, né? E quando elas emagreceram, as pessoas não reconheciam mais ela,
na mesma qualidade Sim. como artista, né? Quando fazia comédia, dizia assim, a pessoa não tem mais graça. É, Ao ponto desses atores acabarem voltando a engordar de engordar, novo. porque as pessoas não reconheciam mais a qualidade do trabalho deles, né? Eles perdiam o trabalho. E aí tinha um próprio processo, acho que da própria pessoa não se Não reconhecer se identificar. naquele corpo, né? Que não é o corpo com que ela conviveu durante anos, né? Então, assim, é uma coisa que a gente acha que vai estar tudo tranquilo quando emagrecer. Quando na verdade não é assim. Não é assim, Pelo né? menos para a grande maioria não Grande é assim. maioria, não. Tem que saber administrar a sua escolha, né? Com certeza. A imagem, eu tenho uma história de um médico, inclusive, que fez uma cirurgia, eu acompanhei, e ele tinha cadeira adaptada para ele, o aparelho, tudo, porque ele ocupava um espaço maior. E quando ele passou a ocupar um espaço menor, ele falou: eu não me sinto bem aqui. Eu gostava do espaço que eu ocupava. Então, olha isso. A mente humana é uma incógnita, não tem jeito, entendeu? O espaço. É não se complicado. identificava, né? Porque emagrecer rápido não significa que você vai estar emagrecendo bem, né? Bem de tudo, né? De Não, físico, não de mental. significa, não. Principalmente de mental, né? Que é o que a gente está falando sempre. Então é isso, pessoal. Queria muito que vocês levassem essa conversa para uma caixinha na cabeça de vocês, para começar a pensar o que, que a gente quer. A gente quer que vocês procurem mais profissionais, que vocês discutam mais sobre a saúde de vocês, que se vai usar um medicamento, você tenha certeza que aquele medicamento é o que você precisa, ele vai tratar coisas que são reais para o medicamento, né? Que você tenha acompanhamento dos outros profissionais para passar nesse processo, né? Ninguém merece passar por qualquer dificuldade sozinho, Sim, né? E o nós acolhimento, estamos aqui para isso, né? com certeza. Para ajudar, para pegar na mão e falar, ó, você não está Vamos sozinho, caminhar né? juntos. Vamos juntos. Então, assim, andar junto é muito melhor, né, do que andar sozinho. Então, o medicamento ele não é um vilão, ele não é um problema, muito pelo contrário, ele veio para resolver vários problemas, mas ele não pode resolver um problema e criar outro, Isso aí. né? E aí eu vou pedir para vocês, né, deixarem um último recado, né, para essas pessoas que estão ouvindo. Se você conhece alguém, compartilha lá o link, tá, desse podcast, fala para a pessoa, ó, escuta esse pessoal aqui porque ele está falando uma coisa muito interessante para você. E aí vocês deixem esse recado, né, para quem for ouvir a gente depois e também como que as pessoas podem entrar em contato com vocês, né, para procurar esse tratamento. Então, sempre essa dica, né? O acompanhamento, esclarecimento. E a gente está aí, os profissionais para isso, o nutricionista, está aí a psicanalista. E meu nome é Yamara, novamente, né? Pode me procurar no Instagram, no @nutri.yamara. E acredito que vocês vão ter muitas coisas para poder aprender e também discutir, como a Mônica falou, criticar, né? A gente tem que ter aquela crítica para conhecer melhor. Vamos lá, aguardo vocês lá. Isso. Então, esse remédio, esse medicamento, ele veio para fazer tudo muito rápido, né? Mas a pessoa não pode esquecer que a construção dela não foi rápida, né? Ela tem um estudo, ela tem história. Então, o medicamento vai resolver rapidamente, até pode resolver, mas isso não significa que ele vai dar jeito em tudo, né? No caso, as emoções, os sentimentos, eles vão continuar lá. O medicamento não vai tirar isso da pessoa, né? Então, ela precisa desse acompanhamento com nutricionista, com um psicólogo, psicanalista, né? Um endócrino, enfim, ela precisa ter o acompanhamento. Isso é muito importante. Não pode simplesmente, vou limpar a barriguinha, vou injetar e tá tudo O certo. primeiro passo é rápido, mas é um Exato. tratamento, Aí a né? continuação, tem que ter continuação. Não pode ser assim. E como é que a pessoa te acha? Então, pelo Instagram. Meu Instagram é @psicanálise para mulher. Simples. Gente, vocês tiveram aqui contato com duas pessoas maravilhosas, tá? Que eu amo de paixão. E a Mara já é uma colega
da área de nutrição, que a gente já se conhece há bastante tempo, e ela tem essa preocupação com a saúde, né, de mulheres. Ela atende um público misto, mas ela já tem esse olhar para a mulher, para essas mudanças, né, no corpo da mulher. Então, isso é muito importante, porque ajuda a pessoa a se sentir acolhida, né? E a Mônica é uma psicanalista, assim, maravilhosa. Acompanhe a página delas duas, porque vocês vão encontrar ali muita informação, muita coisa que agrega. Eu gosto muito das coisas que a Mônica fala. Às vezes, ela acorda de manhã pensando assim, Vou lá. vou lá. Ela Agora eu sempre também tem uma vou. frase, Aham. sabe, de te levantar, te dar alta astral, É. te botar para cima, sabe? Então, são essas coisas que a gente tem que procurar em rede social, né? Que acabam elevando o nosso dia, melhorando a nossa cabeça, o que a gente está pensando. E eu espero vocês também lá na página da Nutrilane, no @Nutrilane. Se você é profissional de saúde, quer aprender mais, quer ter mais contato com a gente, né? A gente tem vários cursos lá. E no @Clínica Lunovaes, vocês me acham para poder trocar uma ideia. Se tiver alguma dúvida, quiser conversar, a gente está ali para fazer essa troca com vocês. Muito, muito, muito obrigado pela presença de vocês aqui com a gente e até a nossa próxima conversa. Até.